Vamos lá, então, dar início à nossa roda de conversa dessa tarde. Lembrando que esse é mais uma das rodas de conversa promovidas pelo Em Casa com a Facom, que é um projeto de extensão coordenado pelo Núcleo de Comunicação e Extensão da Faculdade de Comunicação da UFBA, né? E essa tarde nós vamos receber para um bate-papo a Enói Lopes Pontes, doutoranda do Pós-Com, formada em Artes Cênicas, Interpretação Teatral e Jornalismo. Bem-vinda, Enói. E Verônica Aquino, advogada, especialista em política, gestão e produção cultural. E elas vão falar um pouco sobre a questão jurídica, né? E aí a gente tem esse título, Brincando de Deus, Liberdade Criativa versus Segurança Jurídica, aspectos legais do audiovisual e o que o roteirista tem a ver com isso. Só alguns recadinhos, né, para quem está aqui acompanhando na sala do Zoom. Quem quiser fazer qualquer comentário, pergunta, pode mandar a qualquer momento aqui pelo chat, né, por escrito. E quem estiver acompanhando pelo Facebook da Facom também pode mandar ali comentários e perguntas na lista de comentários que a gente traz aqui para as nossas convidadas debaterem, responderem, enfim. A roda de conversa está sendo gravada e aí depois nós disponibilizamos na página no canal do YouTube da Facom, então a gente fica aí com esse acervo para quem não assistir, não tiver como assistir hoje ou não puder acompanhar até o final, vai ficar gravado lá para acesso posterior. Então é isso, desejo aí um ótimo debate, uma ótima conversa. Passo a palavra para a Enói, que vai dar o encaminhamento dessa roda de hoje. Boa tarde mais uma vez a todas e todos e bem-vindos. Boa tarde, gente. Obrigada, Ivanise, pela introdução. A gente vai começar agora a conversar com a Verônica. Vou falar, a Ivanise falou um pouquinho, mas vou falar um pouquinho mais aqui sobre a Verônica, antes de partir para a primeira pergunta, né? A Verônica Aquino, ela é assessora jurídica na Usina do Drama, que é um projeto da Estação do Drama, do Grupo ATV. E Verônica, ela é advogada e especialista em política, gestão e produção cultural, com experiência em leis de incentivo, fundo setorial do audiovisual, aspectos jurídicos do fazer cultural, gestão de direitos autorais, coordenação de projetos fonográficos e editoriais e cooperação artística internacional. Boa tarde, Verônica. Podemos aguardar um pouquinho. Enquanto ela volta, Enói, você pode falar um pouco para a gente, então, qual que é o projeto da Usina do Drama, o que vocês estão trabalhando, o que vocês estão estudando, enquanto a gente aguarda aí a Verônica voltar. Claro. Então, a Usina do Drama é um projeto, né, que ele é criado pelo grupo ATV, que é coordenado pela professora Maria Carmen. Estamos numa edição agora, com a questão toda da pandemia, voltamos agorinha, né, uma retomada de forma remota. Primeiramente, né, ele é um curso de formação de roteiristas, e aí tem uma equipe de roteiristas fantásticas que fazem tutorias, tem para quem vai fazer live action, para quem vai fazer animação, e aí cada tutor fica com alguns roteiros orientando durante meses, fazendo aquela gestação, dando vários suportes, dicas, muito aprendizado para os roteiristas. E também temos vários cursos, né? Tem um que é chamado curso mesmo, temos o Labséries. Inclusive, sugiro que quem se interessa por narrativas seriadas fique ligado na nossa página Estação do Drama, porque a gente vai abrir várias inscrições para os cursos durante o semestre, né? O Usina do Drama vai até o ano que vem, porque a gente teve essa pausa por conta da pandemia. Adianta um pouquinho para a gente, então, esse tema que vocês pensaram para hoje, Enói, da questão jurídica, enfim. Depois a gente vai fazer essas perguntas todas para a Verônica, né, que é especialista nesse assunto, mas por que é importante, né, o roteirista se atentar para essas questões? Sim. Não, eu acredito que essa live ela é muito importante, é muito importante para os roteiristas, ela vai ser focada
para questões jurídicas, para quem vai fazer, para quem vai começar a conceber um roteiro, tem um projeto de roteiro, mas ela é muito importante para quem é da área de cultura, né? Eu, por exemplo, eu sou atriz e na conversa que eu tive com a Verônica antes da live, já tiveram várias coisas que foram super importantes de eu descobrir, de eu saber sobre leis, sobre questões que estão do roteiro, que o ator pode se apropriar ou não, diversas coisas. Eu também estou nesse lugar um pouco mais parecido com o público da live de hoje, dessa coisa da leiga em leis, mas a Verônica vem justamente com, ela vai trazer exemplos, a gente vai esclarecer diversas questões das questões até que podem ser mais básicas para algumas pessoas, mas que são fundamentais, como questões um pouquinho mais aprofundadas. E sempre procurando ilustrar, trazendo exemplos bacanas, porque eu acho que isso é muito importante também, né? Da gente conseguir visualizar, ainda mais assim, a gente quando é artista tem muitas vontades, muito processo criativo envolvido, mas esse lado mais prático é também importante para a gente segurar a onda e saber o que a gente está fazendo de fato, sabe? Às vezes são detalhes que pegam uma pessoa, né? Ainda mais quando a gente está, para quem está começando, por exemplo, pode parecer assustador, também digo que não é, por mais que tenham coisas que sejam, que pareçam muito complexas às vezes, muitos termos, muitas coisas para tomar atenção, é uma coisa que se a gente vai se familiarizando, vai ficando mais tranquila, acredito eu. Ótimo, Eloy, obrigada pela essa introdução. E lembrando, mais uma vez, para quem foi entrando agora, algumas pessoas entraram enquanto a gente estava falando, a Eloy é doutoranda ali do Pós-Com da UFBA e vai conduzir aqui o nosso debate junto da Verônica, que é advogada. Estamos aguardando a Verônica retornar. Ela teve um probleminha técnico aqui na conexão. Ela caiu na hora que a gente já tinha começado e daí que eu vi. Registrar aqui a presença da professora Carmen, que não sei se ela é sua orientadora. Não, ela não é minha orientadora, mas como eu faço parte da assessoria de imprensa do Zina, estou com Carmen, junto com Carmen no Zina, né? E também fui aluna dela em várias disciplinas do doutorado, já participei do ATV também, então fico feliz que Carmen está aqui. Bem-vinda, Carmen. Se quiser abrir o áudio, o vídeo e dar uma palavrinha para a gente, fique à vontade. Eu também fui aluna da Carmen. Boa tarde aí aos que estão nos escutando. Boa tarde. Tudo bom, Carmen? Tudo direitinho, nessas situações difíceis, mas estamos seguros e bem. Expectativa de Verônica, né? Ela... Então, acho que Genilson deve estar procurando deve estar falando com ela. Gente, faltou batom, faltou um monte de coisa. Não sei se eu vou aparecer aqui, não. Aproveitando a mídia celular, que nos permite estar em vários momentos, em situações bem adversas, mas acompanhando o trabalho, né? Eu espero que logo Verônica possa estar aqui com a gente. Tem contribuições, de fato, como a Eloy já começou na conversa, bem importantes hoje, né? Porque o processo criativo, como ela já apontou também, ele tem um ritmo de fruição e um movimento que muitas vezes não leva em consideração esse contexto que vivemos, onde um conjunto de regulações, regras, né, já existem, e um conjunto de cuidados que a gente tem que ter para a proteção das nossas ideias e dos nossos produtos e dos produtos dos outros, né? Então, a Usina do Drama, por exemplo, tem sido um espaço de aprendizado muito grande para a gente. Quando você quer, por exemplo, exibir um material audiovisual que não foi criado por você, e às vezes a gente faz isso com tão pouco cuidado, né? E agora estamos muito mais atentos de quais são os direitos de quem produziu, como é que a gente respeita isso do ponto de vista de difusão desse material. Mesmo quando a gente está numa sala online, e na sala online de trabalho,
você quer registrar aquela atividade. Todas as pessoas ali que estão envolvidas, elas têm direito à imagem, à voz, né? E a gente muitas vezes não leva isso em consideração. Um conjunto de aspectos eu tenho aprendido muito com Verônica. E eu diria que todas as atividades daqui em diante, nós temos uma sociedade muito regrada, né? É importante que a gente possa ter um assessor jurídico com a gente sempre que possível. É realmente uma área já de especialidade. Que questões aqueles que estão em processo de criação e, em geral, iniciantes têm diante desse mundo do audiovisual? E como é que e quais são as questões iniciais que eles se deparam? E um conjunto de coisas que às vezes eles nem têm noção que não sabem, né? Como é importante lidar com uma profissional dessa área para ser estimulado a conhecer melhor. Eu acho que eu vou me despedindo aqui ou vocês têm alguma coisa que vocês gostariam que eu comentasse? Ai, Carmen, tá ótimo. E fique à vontade para participar a qualquer momento. A gente está vendo aqui que a Verônica conseguiu voltar. Bem-vinda, Verônica, novamente. Ótimo, Vou te ótimo. pedir só para É um bom você. trabalho aí, voltava por aqui, viu? Legal, obrigada, Carmen. Oi de novo, Verônica. Eu vou repetir a pergunta, porque eu não sei se você escutou na hora, se caiu no momento que eu estava fazendo a pergunta, né? Mas eu estava falando sobre esse título que você escolheu, né? Fala pra gente um pouco, porque eu achei muito instigante, por que você escolheu esse título, de onde ele surgiu? De fato, o título ele é uma provocação, né? Um convite aí para os roteiristas para a gente pensar um pouco os aspectos legais do audiovisual. E a primeira vez que eu já dei um workshop com esse título, e foi justamente a convite de uma produtora que tinha acabado de ganhar aquele edital de núcleos criativos, né? Então, é uma oportunidade incrível de realizar o desenvolvimento de uma carteira de 5 projetos, ou seja, compor uma grande equipe, né, de roteiristas, cada um alocado em cada um desses 5 projetos, com consultores de roteiro, enfim. E durante 18 meses eles vão ali desenvolver vários tratamentos do roteiro até chegar a uma versão final desejável apta à produção. E a produtora, ela, quando conversou comigo e me mostrou a sinopse dos projetos, a gente identificou aqui e ali, por exemplo, um dos projetos tinha um título que fazia alusão a um determinado filme de super-heróis, né? Então, ele fazia uma combinação no título. E aqui e ali a gente foi vendo alguns pequenos detalhes que poderiam, se a coisa se desenrolasse sem a devida atenção, a produtora correria o risco de desenvolver essa carteira de projetos e, ao final, ter alguns problemas, né, de enfrentar algumas questões relacionadas à liberação de direitos. Então, justamente, essa provocação é a seguinte: essa potência criativa, né, a liberdade de expressão artística e intelectual dos roteiristas, no caso, que é uma garantia constitucional, ela deve se harmonizar com outros direitos também, e com direitos constitucionais, como é o caso, né, do direito autoral e também do direito à inviolabilidade da intimidade, da imagem, né, da privacidade. Então, a gente está aí no campo, né, dos direitos imateriais, quando a gente está empreendendo uma obra audiovisual. O roteirista é uma peça-chave, obviamente, né? Tudo começa com o roteiro. O argumento, na verdade, é a matriz criativa da obra audiovisual. E o que eu chamo a atenção é que o roteirista ele não pode ficar alienado a essas questões. A gente sabe que na dinâmica, muitas vezes é a produtora que vai ter esse ônus de fazer, providenciar, né, as liberações, de fazer as negociações e tudo mais. Mas o roteirista ele não pode ficar alheio a isso. E aí eu trago uma citação, né, do Doc Comparato, me apoio aí no prestígio e na autoridade dele, porque ele vai dizer o seguinte, que não basta ao roteirista, né, o talento
para a escrita, para criar e desenvolver uma história que seja atraente. Ele precisa também ter cuidado de que o resultado desse seu trabalho, o roteiro, entre num caminho adequado, se enquadre num caminho adequado de produção, né? E quando ele diz isso, ele está se referindo a questões financeiras, né? O roteiro, ele determina em grande medida a ordem de grandeza de um orçamento, e essa escrita criativa, ela, sei lá, via de regra, posso afirmar isso, fatalmente ali você vai ter direitos imateriais, né? Naquele texto ali. Isso vai ter um impacto tanto financeiro, né, como jurídico também. Uhum. E a gente sabe que quais são os grandes desafios hoje de uma produção? É o financiamento, que seria aqui, numa metáfora, a decolagem, né, do avião, e a distribuição, que é a aterrissagem. Então, nesses dois momentos, tanto no financiamento, tanto para captar recursos, para pleitear um recurso junto ao Fundo Setorial do Audiovisual, como na hora de distribuir e negociar com os players de distribuição, a produtora, ela precisa dar a segurança jurídica, tanto para o sócio investidor, que vai aportar recursos ali, como também na distribuição, né, para quem vai exibir lá na ponta para o público final. Vou pegar um pouco até desse gancho, Verônica. A gente aqui, eu acredito, a maioria de nós somos, né, leigos nessa área, artistas, acredito que tem bastante roteiristas, produtores que estão assistindo ou vão ver ainda. Fala um pouquinho para a gente o que de fato os roteiristas precisam saber sobre esses aspectos legais do próprio ofício, e quais dicas você poderia dar para os roteiristas eles conseguirem lidar com essas questões. Tá, boa pergunta. Bom, primeiro vamos ter consciência, né, de que a indústria do audiovisual é essencialmente uma indústria de direito autoral. O roteirista, ele é o autor, né, o coautor daquela peça, daquele roteiro. Ele vai ceder os seus direitos, ou licenciar ou ceder, aí vai depender do contexto, para a produtora, e neste contrato, ele, roteirista, faz uma declaração. Essa é uma cláusula assim, de praxe nos contratos, né? O roteirista ele vai garantir que aquele roteiro ele é original, e mais, que qualquer reclamação de terceiros relacionada à utilização de obras pré-existentes, obras intelectuais, ou a direitos da personalidade, ou, enfim, direitos imateriais, falando de uma forma mais abrangente, o roteirista vai se responsabilizar por isso. Além disso, tem uma cláusula também, se a produtora está contratando o roteirista para a prestação do serviço, né, para a elaboração de roteiro, tem um combinado também no contrato, que é assim, se no curso da elaboração do roteiro você identificar que você trazer, né, para o roteiro algum elemento de outro autor, você se utilizar de alguma obra pré-existente, ou se você estiver retratando alguém da vida real, você sinaliza, porque eu vou fazer a avaliação se a gente segue esse caminho criativo ou se em função assim, de tudo que vai ter que ser providenciado e do possível custo que isso venha a ter, eu prefiro abrir mão desse caminho criativo. Então, é uma responsabilidade imensa, né? E a gente fala no audiovisual da cadeia de direitos, porque assim, o roteirista, ele vai licenciar, transferir os seus direitos para a produtora, que por sua vez vai transferir esses direitos para o distribuidor, que por sua vez, né, para os exibidores, para os canais, para os outros players que vão para as plataformas, para quem for fazer essa difusão da obra. Então, se acontece algum problema, né, essa cadeia, ela faz o caminho reverso, né? E se acontece algum problema, quem se sente no direito de reclamar vai envolver, ele pode fazer isso, né? Ele tem respaldo para fazer isso, para chamar
todo mundo da cadeia para o polo passivo, né? E a partir daí fazer o seu pleito. Então, é realmente uma responsabilidade muito grande, e uma coisa que eu sempre sinalizo também, porque eu acho que isso ajuda na compreensão, é assim, o direito autoral, assim como os direitos da personalidade, eles são direitos que estão previstos na nossa Constituição. E mais que isso, eles estão lá no artigo 5º, que é o artigo das garantias, né, dos cidadãos, dos indivíduos. Então, isso significa que, se a gente imaginar aí uma pirâmide, né, na hierarquia assim, das leis, direitos autorais e direitos da personalidade estão no topo dessa pirâmide. Sem contar que a gente tem também, até como reflexo disso, a gente tem determinados tipos penais, né, crimes que estão relacionados no Código Penal, relacionados tanto à violação de direitos autorais como aos crimes contra a honra. Então, são bens jurídicos muito caros, né, que são muito bem protegidos pela nossa legislação. Verônica, uma coisa que eu acho bacana de dar uma exemplificada também, explicar um pouco mais, seriam essas questões desse direitos da personalidade. Você poderia explicar um pouco melhor? Eu lembro que na nossa conversa você deu aquele exemplo da moeda, eu acho que ele ajuda bastante. Tá, perfeito. Sim, sem dúvida. É interessante a gente, claro que não é uma aula, né, mas a gente, quem é roteirista, quem está, né, tem enfim, se dedica a essa profissão, quem está no audiovisual precisa entender. E, claro, eu sei que todo mundo já ouviu falar direito à imagem, direito autoral, todo mundo sabe mais ou menos o que é. Mas é importante a gente ter clareza, né, do que realmente a gente está falando. Então, vamos lá, vamos começar, antes de falar de direitos da personalidade, vamos comentar aqui o direito autoral, né? Primeiro, diferenciar. Direito autoral é diferente de propriedade intelectual. A propriedade intelectual é mais ampla. O direito autoral, a unificação da propriedade intelectual, ela vai abranger, além da proteção às obras artísticas, literárias e científicas, vai abranger também tudo que está relacionado à propriedade industrial, que são as marcas, as patentes, né? Quando a gente está falando de direito autoral, estamos nos referindo a um conjunto de prerrogativas, a um conjunto de dispositivos legais que vão proteger tanto o criador, tá, o autor, quanto a obra. Isso é super importante, assim, da gente compreender. E aqui também faço um parênteses para dizer o que está por trás disso. Olha, o Brasil, ele adotou o sistema francês de proteção ao direito autoral, né? Existe dois grandes sistemas, o sistema francês e o sistema anglo-saxão. E justamente o sistema francês, ele vai considerar, toda a doutrina vai defender que é uma criação do espírito, a personalidade de quem cria. Então, com isso, ele vai ali fundamentando, né, buscando fundamentar um vínculo indissociável entre a personalidade, entre a pessoa, né, o criador, e a sua obra, tá? Ao lado disso, tem um outro tipo de... Existe a proteção patrimonial, que aí diz respeito à prerrogativa que é exclusiva do autor de decidir como ele vai usar, fruir, dispor dessa sua obra, né? Como é que se ele quer explorar comercialmente ou não, e como que ele faz isso. Então, assim, aula básica de direito autoral, quando a gente está aprendendo, se diz o seguinte, que o direito autoral, ele é um direito sui generis, único no seu gênero, né? Porque ele é um direito de dupla natureza. E aqui eu trago essa ilustração porque eu acho que ajuda muito a memorizar. Pensa numa moeda que tem, né, uma dupla face. Então, de um lado, a gente tem o direito moral, que está justamente relacionado à pessoa, né, ao criador, a essa personalidade humana, o criador.
E o que é esse direito moral? É a manutenção desse vínculo indissociável que eu comentei antes, tá? Como é que isso repercute? É o direito que esse autor tem de reivindicar a obra a qualquer tempo. É o direito de crédito, é o direito de ter o seu nome associado à sua obra, né? É o direito à integridade. Então, a nossa legislação, a Lei 9.610/98, vai elencar, são direitos morais do autor, né? Mas é bom a gente fixar isso, de que é a proteção ao criador e visando a manutenção a preservação desse vínculo entre o criador e entre a obra. Esse é o direito moral. Ele é um direito inalienável, ou seja, inegociável. Eu não faço transações com esse direito. Eu não escrevo. Aqui no Brasil, a gente não tem o ghostwriter, por exemplo, né? Aquela pessoa que assina e... Não, isso não é... Se isso acontece aqui no Brasil, esse autor tem o direito de, a qualquer momento, reivindicar a autoria dessa obra, justamente por se tratar de um direito inalienável e irrenunciável, tá? É ao contrário do direito patrimonial. Aqui é a outra face da moeda, né? Eu brinco. Cara, direito moral, coroa, direito patrimonial, porque está ligada a essa ideia, né, de patrimônio e dessa prerrogativa exclusiva que o autor tem de decidir o que ele vai fazer com a sua obra, tá? Direitos da personalidade é algo um pouco diferente. O direito da personalidade, ele vai proteger os atributos da personalidade humana naquilo que a individualiza, que a singulariza. E o que é isso? É a imagem, né? O nome da pessoa, os seus dados biográficos, a sua voz, tá? E além disso, a sua privacidade, a sua intimidade. Então, tudo isso, o direito da personalidade é um grande guarda-chuva também, vai abrigar aí todos os atributos da personalidade naquilo que a individualiza. Então, para ilustrar, né? O que eu falei sobre direito autoral, direito moral patrimonial. Lembrei aqui, enquanto falava, de Bruna Surfistinha. O livro foi escrito por um ghostwriter, né, que depois que veio à luz do dia para reivindicar a autoria desta obra. E uma outra situação também aquele jogo eletrônico, aquele game que simula uma partida de futebol e tem lá, simula ali a seleção brasileira, né, os jogadores, e embora ali no jogo a gente não tenha exatamente a indicação de quem é quem, os nomes dos jogadores, mas a caracterização deles, né? E às vezes é um sinal, alguma coisa que você tem na sua aparência que te distingue, pode ser até uma tatuagem, né? E isso, essa caracterização física, junto com a camisa, né, com o número correspondente na vida real, isso gerou um determinado problema, porque, não lembro agora quem, mas jogadores vieram à cena, infelizmente não sei dizer exatamente quem, mas veio e reivindicar isso. Olha, a gente não cedeu o direito, o nosso direito, nós não cedemos, não autorizamos, melhor dizendo, né, o uso da imagem. Ficou claro? Deu para acompanhar? Ficou sim, ficou sim. Vamos seguindo aqui, então. Indo para uma coisa mais pragmática, assim, me fala como o roteirista ele lida com essas informações na prática, na condução do ofício mesmo. Perfeito. Ele precisa ter consciência, né? Sei lá, acho que eu elencaria aqui algumas perguntas que ele pode ir formulando antes até mesmo de iniciar essa escrita, né? Porque tem uma coisa bem óbvia que é quando o roteirista se debruça sobre um livro, uma obra literária, um romance, e ele já inicia com essa intenção, né, de fazer uma adaptação daquela obra. Então, ali é óbvio, você tem ali um titular
de direito autoral, pode ser o autor diretamente, ou pode ser uma editora, né? Caso esse titular tenha fechado um contrato de edição com uma editora e tenha ali nesse contrato indicado que o direito de adaptação para o audiovisual foi transferido ali, ou licenciado para a editora. Então, essa é uma situação, acho que todo mundo já está meio familiarizado. Mas tem outras questões que é importante o roteirista ter em mente, né? Quer dizer, o tema, o que eu vou tratar traz personagens da vida real, é uma biografia, eu vou me inspirar em alguém, tanto pode ser uma figura pública ou uma figura, né, que não seja exatamente uma celebridade, mas é importante ter ciência de que isso vai ter um impacto aí como a gente fala, de identificação de quem são eventuais aí titulares de direitos para que se possa obter as devidas autorizações, né? Nessa obra, nesse roteiro, eu estou trazendo algum elemento, pode ser uma fotografia, pode ser uma música, que seja o fio condutor da história, ou que exerça um papel decisivo ali. Na verdade, assim, obras pré-existentes, obras que você vai utilizar no roteiro, a regra qualquer criação intelectual, ela precisa sim ser o seu uso precisa ser autorizado pelo autor, né, pelo criador ou pelo titular de direito autoral. Uma outra situação também que é importante saber é que personagens infantis, né, a gente tem algumas restrições assim, em relação à gravação com atores mirins. Isso precisa passar pelo crivo, né, do juizado de menores, junto com o Ministério Público, que vão ali decidir, vão autorizar as gravações com crianças. Então, cenas polêmicas e que tratem aí de assuntos tabu com crianças são muito difíceis, talvez precise se lidar aí com um ator, atriz maior de idade, com uma aparência, né, mais jovial. Então, eu estou trazendo, na verdade, aqui referências que têm impacto, podem ter um impacto tanto na questão legal, como também na questão financeira, né, na questão de produção. Então, são essas situações, né, que o roteirista ele precisa estar atento. Um dos pontos que você citou, né, foi a questão do título da obra fazer referência a outra obra, né, como um filme, uma música. E aí, eu e Genilson, que estávamos pensando, né, nas perguntas, e a gente é muito fã de Grey's Anatomy, acredito que é uma série que vai ser bacana ter um exemplo, né, para ilustrar, muitas pessoas conhecem. É uma série da ABC, que tem 17 temporadas, e ela tem, no título dela, ela tem... São 363 episódios, né? Os títulos são sempre nomes de música. Você acredita que, nesse caso, poderia existir algum problema legal? Porque, pelo que a gente olhou, eu e Jenny, não tem nos bastidores da série, a ABC nunca enfrentou problemas legais em relação a isso. Bom, certamente a produtora cuidou, né, de obter as autorizações aí das editoras, no caso, dos autores das editoras, para fazer uso do título da música, porque o que é que acontece nessa série? O título da música, ele não é fortuito, ele não é gratuito, ele traz aí, né, todo um capital simbólico de referências, que inclusive vão dar dica do que está acontecendo naquele episódio. Então, tem essa relação. O título, ele sempre é sei lá, um spoiler, digamos, abreviado do que vai acontecer no episódio. Então, imagina, não é uma escolha gratuita, tá? Essa obra musical que está ali representada no título, ela vai trazer esse contexto, né, da canção,
E mais do que isso, provavelmente ela vai constar na trilha sonora daquele episódio. Então, eu identifico aí pensando também, falando aqui, pensando com o chip aqui da legislação brasileira, né? Não sei na legislação americana se seria diferente, mas enfim, aqui eu recomendaria uma produtora que me apresentasse uma situação dessa, contato com os titulares, identificação de quem são aí os titulares de direitos, né? Para haver a autorização. E aí eu identifico aí dois usos. É o de sincronização, claro, se a música for usada no episódio, a gente tem aí um direito de sincronização, que é sincronizar, né, a obra musical, que pode ser só a letra cantada por um personagem, né? A gente tem esse tipo de utilização, ou seja, você não usa a música gravada, você usa só a letra, o personagem fazendo uma performance e cantando, é um tipo de utilização. E o outro seria a utilização do fonograma, que é a música gravada. Quando você utiliza a música gravada, você tem que necessariamente se relacionar com o autor ou com a editora, identificando aí quem é o titular de direito autoral, tá? Sobre a obra musical. E você tem que se relacionar também com o selo, com a gravadora ou com o produtor fonográfico, que é o responsável por aquela gravação. Então, o trabalho aí é em dobro, são duas negociações, né? Então, para a trilha sonora, seria esse direito de sincronização, e você teria aí a utilização do título, né? Que identifica aí o episódio, que traz como eu falei antes, né, todo esse referencial da música. Aí você pode me perguntar também, poxa, mas se não é o caso, se coincidentemente, porque isso pode acontecer, né? Coincidentemente, se eu escolho um título que já existe uma obra musical, assim, o que, aliás, não é muito difícil de acontecer, né? Se a gente pensar aí no acervo absurdo, né? Enfim, de obras musicais. E até faço uma observação, é muito comum até você identificar várias obras musicais com o mesmo título. Recentemente eu tive essa surpresa, eu estava fazendo um trabalho até para a Orquestra Sinfônica da Bahia, e eu identifiquei, eles me pediram para fazer uma determinada consulta, eu identifiquei que para Lamento Sertanejo existem várias, não são várias versões, eu não posso dizer isso, são várias obras autônomas, sem relação uma com a outra, né? E com autores diferentes, enfim. Ora, se essas obras convivem, né, no mercado da música, por que eu não poderia ter uma obra audiovisual com o título de uma música? E aí assim, é sempre no caso a caso, na casuística. A gente tem que entender o que é que o caso concreto está nos dizendo. Que obra é essa? Qual é a relação que ela está estabelecendo com essa música? Por exemplo, se eu escolher, se alguém escolher o título, até acho que já existe, né, a adaptação de Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, que são letras de músicas que contam ali elas contam uma historinha, né? Então, se eu vou utilizar essas músicas e aquela historinha ali vai me dar o fio condutor da minha narrativa, se eu estou fazendo um aproveitamento, né, daquelas ideias ali, então eu vou precisar pedir autorização, sem dúvida, né? Essa avaliação é sempre caso a caso. Sim. Eu vou partir para a próxima pergunta, só queria lembrar que quem quiser mandar pergunta, pode mandar, que a gente vai responder durante ou no final. Verônica, me fala agora quais são as principais demandas de seus clientes, roteiristas ou alunos interessados nessa área, no que diz respeito ao serviço... só um minuto que apagou aqui o Kindle. Ao serviço que você presta enquanto advogada especializada na legislação do audiovisual. Sim, perfeito. Bom, acho que tem algumas questões assim que saltam aos olhos, né? Acho que a primeira delas
está relacionada com, eu sinto assim, um anseio por uma maior capacidade de negociar, de entender o que é o contrato, né? De fazer uma leitura, de ter um olhar mais crítico em relação ao que está escrito ali no contrato, de ter uma capacidade de negociação. Isso envolve a questão de precificação, né? A questão de créditos. Mas vamos lá, a gente pode comentar, colocar uma lupa aí nisso, né? E aí a primeira coisa que eu chamo a atenção é assim, super importante. Como é que é um passo antes até, né, é no momento que você está se organizando para se relacionar profissionalmente nesse mercado, né? E envolve aí um planejamento fiscal também. Você vai prestar os seus serviços como pessoa física, ou você vai se organizar empresarialmente para isso, né? E o primeiro ímpeto, muitas vezes, é providenciar a formalização através do microempreendedor individual, né? E isso é um equívoco para quem é roteirista, porque a atividade de elaboração de roteiro, ela não é uma atividade prevista, tá? Prevista no rol de atividades que são permitidas para o microempreendedor individual. E isso, assim, é um baita susto, né, para muita gente. Inclusive, isso foi, assim, objeto de muitas observações lá dos coordenadores de prestação, da equipe de prestação de contas da Ancine, né, no sentido de alertar isso e de sinalizar que esse tipo, a apresentação de documento fiscal para a elaboração de roteiro, nota fiscal de microempreendedor individual, foi, pelo menos durante um tempo, um dos grandes motivos de glosa, né? Falando aí de projetos executados, financiados pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Então, é super importante atentar para isso, e se for se organizar empresarialmente, né, entender qual é a natureza jurídica correta, e o CNAE também, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, tem um CNAE específico para elaboração de roteiro. Eu não tenho ele aqui de cabeça, depois a gente até pode fazer uma anotação, se for o caso, eu anotei ele. Aqui, eu já vi. Botei um post-it ali, é 9001-999. Tá? Código CNAE para roteirista. Então, esse é um ponto decisivo, né? Se a gente pensar agora no contrato, o que está em jogo no contrato, né? Gente, eu chamo atenção, muita atenção, sempre falo disso, atenção ao contexto, tá? Ao contexto, ou seja, isso envolve uma série de aspectos. Primeiro, onde você está na sua trajetória profissional, né? Qual é você fazer essa avaliação do seu poder de barganha, o que é que você já tem no seu portfólio que pode te fortalecer numa negociação, ou se você está iniciando, então está mais receptivo, né, ao que a produtora vier a te oferecer. Nesse ponto aí de contexto, né, eu também ressalto assim, qual é a circunstância ali? Você tem um argumento, e esse argumento, uma produtora se interessa, né, em fazer prospecção disso junto a determinados players para tentar uma captação, uma coprodução, uma forma de viabilizar aquele projeto. Então, se essa é a situação, não é o momento de fazer uma cessão de direitos autorais, é o momento de se fazer uma licença. Uma licença, aí eu tenho que diferenciar, né? A licença é uma espécie, é uma autorização, né? Ela não, na licença não há transferência de titularidade, na cessão há. Então, a licença, ela tem esse caráter, né, de autorizar a produtora a fazer uso daquele argumento durante determinado tempo. Então, você pode estabelecer com a produtora um período de 3 anos, não sei, aí é muito
da convenção ali entre as partes, né? Mas um determinado período de 1, 2, 3 anos, para que aquela produtora tenha um tempo de viabilizar aquilo, né? Então, você pode fazer uma licença com exclusividade e, passado esse tempo, se não houve a captação de recursos, então você fica livre para negociar, para, enfim, dar outro, se associar com outros parceiros, apresentar esse projeto para outros parceiros, enfim. Então, é muito importante ter aí essa análise de contexto e que isso, eu sempre, na minha prática, né, contratual, eu sempre procuro trazer questões relacionadas ao contexto para o contrato, que são aquelas considerações preliminares, né, sempre antes de entrar, enfim, de tratar exatamente das cláusulas. Então é isso, é importante ter essa clareza do objeto, do que está sendo negociado ali. Tanto a licença como a cessão, na verdade, quando a gente está falando de direitos autorais, negociações que envolvem direitos autorais, a gente precisa estar muito atento às questões de o que é que compõe, né? Quais são, digamos assim, qual é o escopo dessa licença, dessa cessão. Isso tem a ver com prazo, isso tem a ver com território, né? Isso tem a ver com segmentos de mercado, com as mídias, as janelas de exibição, né? Se a gente está falando aí de obras seriadas, o roteirista pode, naquela relação, primeira relação da primeira temporada, tentar negociar um direito de preferência para que ele atue como roteirista nas próximas, né? Claro que isso é isso, depende muito do poder de barganha que o roteirista tenha, né? Mas é isso, precisa. Essa cláusula de cessão, por isso que ela é uma cláusula normalmente que ocupa uma página, 2 páginas de um contrato, porque você vai precisar tratar de todos esses assuntos. Tem uma chave, né, para quem lida com direito autoral também, que é entender o seguinte: isso é um princípio e que está, inclusive, positivado na nossa legislação, ele está, né, literalmente escrito lá na Lei 9.610, que diz o seguinte, que interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos envolvendo direitos autorais. O que é que significa isso? É assim, se alguma coisa, assim, o que não estiver expresso no contrato não pode ser deduzido, não pode ser trazido para a realidade fática como uma analogia. Se eu faço a cessão de direitos para uso do meu roteiro, para desenvolver, para ser adaptado para uma produção audiovisual, e eu determino ali que o território é Brasil, eu não posso expandir isso para a América Latina, não posso fazer deduções, né? E isso vale para tudo. Então, é sempre uma interpretação restritiva, vale o que está no contrato, tá? Isso é super importante, assim, de compreender. Eu falei aqui antes me lembrei agora que essa é uma preocupação dos roteiristas também, né? Porque existe uma circulação muito grande, né? Proporcionada até por essas feiras, esses eventos de mercado que aconteceram. Agora a gente está na fase de pandemia, né? Mas assim, a gente teve aí um boom desses eventos de mercado. E isso, não só Rio, São Paulo, mas todos os estados passaram a promover isso, esses encontros aí dos diversos agentes do audiovisual, e com uma oportunidade incrível aí de encontros, de rodadas de negócios. E essa é uma pergunta recorrente também, porque muitos roteiristas acabam enviando os seus projetos para determinados e-mails dos canais, como eles abordam, né, os players, ou, sei lá, tem uma oportunidade de ter uma reunião com uma plataforma de streaming. E aí a pergunta vem assim: como é que eu faço para proteger a minha ideia? Né? Porque eu estou dando acesso às pessoas de conhecerem o que eu estou desenvolvendo. E assim, vamos fazer algumas considerações aqui, né? A forma mais segura
e eu sei também que isso não é muito fácil de ser implementado, mas a forma mais segura seria você convencionar ali naquela apresentação que a pessoa que está te ouvindo assinasse um termo de confidencialidade, né? Mas a gente sabe que isso não vai ser possível em muitos casos, né? Imagina, você está ali tendo a oportunidade de conversar com alguém que decide, alguém que está sendo abordado por vários outros roteiristas, enfim. Eu sei que é difícil de implementar, mas fiquem com essa informação, porque sempre que for possível, né, ter esse termo de confidencialidade. Uma estratégia que alguns roteiristas, algumas produtoras usam, é fazer uso de uma apresentação simplificada, uma espécie de apresentação do projeto em uma página, né? E ali dá uma... proporcionar ali um entendimento do que se trata aquela obra, aquela produção, mas sem entrar muito no detalhe. Outros já falam de outra estratégia um pouco diferente, que dar ciência a esse interlocutor de que aquele projeto está registrado na Biblioteca Nacional, inclusive toda a Bíblia dele está registrada, com todos com o máximo de descrições possível, né? E, de fato, assim, o que acontece... Tem duas coisas que eu quero comentar aqui. Primeiro, é que a ideia, ela não tem proteção autoral. Uma ideia, ela não tem proteção autoral. Para que a obra seja protegida pelo nosso ordenamento jurídico, ela precisa estar exteriorizada, né? Manifesta em um suporte, né? Então, uma ideia, ela não tem proteção autoral. Então, isso é um ponto. Outro ponto é o registro. E aí, falando de uma maneira geral, falando de qualquer tipo de obra, o registro, ele não é obrigatório, tá? Ele não é obrigatório. Qual é o princípio que está por trás disso? E esse é um princípio da Convenção de Berna, que é um tratado internacional, o tratado mais importante do século XIX, que vem sendo atualizado sistematicamente, mas que convencionou aí uma série de princípios para que todos os países, para que os países signatários pudessem alinhar determinados princípios e cada país ficando com autonomia para fazer a sua legislação doméstica, mas espelhando, refletindo esses princípios, né, da Convenção de Berna. Então, tudo isso para dizer que o registro ele não é obrigatório, porque o princípio a obra ela está protegida a partir da sua criação, né, da sua exteriorização, talvez melhor dizendo. Então, o que o registro garante? O registro ele é declaratório, você está declarando que aquela obra é sua. E aí tem a Fundação Biblioteca Nacional, que acata isso, faz o protocolo, esse registro, te dá um número, e aí você tem uma data de que você fez aquele registro, e no caso de uma eventual disputa, você pode mostrar que você tem uma prova de que você fez aquele registro naquela data. Mas essa não é uma prova, é um caminho aí, né, de construção de prova. Ela não é a Fundação Biblioteca Nacional, nem nenhum órgão, nem cartório, vai te dar uma chancela de que você é o autor e ponto final, tá? Então, assim, não é obrigatório, mas no mercado audiovisual é uma prática, né, realmente recomendável mesmo, que se faça o registro. Os editais, muitos editais, né, prevêem isso, pedem isso, que seja apresentado o registro. Inclusive, a usina do drama, né, o edital, pedia que se apresentasse, se eu não estou enganada, o protocolo, né, de registro do argumento. E então é recomendável, né, que se faça esse registro.
Bom, eu falei bastante, não sei se você ficou com alguma dúvida, porque eu posso seguir aqui Não, comentando foi outras ótimo. questões de contrato também, se vocês... Não, foi ótimo. Só vou fazer um parêntese para avisar para a Genilson, quando ele me mandar as perguntas, mandar colocando meu e-mail @kindle.com, senão, e em PDF, senão não recebo aqui. E vou fazer mais uma outra pergunta, porque pesquisando assim um pouco, né, para nossa live, eu vi um termo que eu fiquei meio na dúvida, eu achei um tanto específico. Eu vi que é isso, existe um serviço específico que os advogados especializados nessa área prestam, que é Rights Clearance, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é, como é que funciona esse serviço e o que é esse serviço. Perfeito, então, ele pode ser feito, é um serviço que é prestado, no caso aí do audiovisual, ele pode ser prestado na fase de elaboração de roteiro, né, quando você tem um tratamento mais avançado aí de roteiro, ou quando é feito o primeiro corte da obra, ou no corte final, mas claro, quanto antes, melhor. Então, o que seria isso? É uma leitura, uma decupagem, né, técnica do roteiro, da obra, para se identificar ali se há incidência de direitos imateriais, tá? Então, não sei, alguma referência que o roteirista faz, alguma citação, ou ele traz alguma criação intelectual de terceiro que está ali presente, qualquer coisa que o advogado identifique que por trás daquilo ali vai ser preciso negociar, né? E tentar negociar e obter uma autorização para fazer uso daquela criação, ou enfim. Aí também é no caso a caso. Quando a gente está analisando, por exemplo, o primeiro corte da obra, e aí eu já fiz alguns serviços, já fiz tanto para ficção como para documentário também. Assistir, né, aquele primeiro corte com esse olhar apurado para identificar ali na cena se tem a ocorrência, às vezes é uma marca que está ali de forma descuidada, às vezes é uma música, já aconteceu de, por exemplo, ver uma cena em que os protagonistas estão no carro e tem uma música de fundo, tem um programa de rádio de fundo, e é um programa, isso aqui foi uma produção aqui da Bahia, era um programa de uma rádio com uma vinheta muito peculiar, todo mundo conhece, né? Ela identifica muito essa rádio. E então, ali, por exemplo, né, foi sinalizado, isso aqui é um programa de rádio, isso aqui está protegido pela legislação autoral, a emissora de radiodifusão, aí no caso a rádio, ela tem um direito conexo sobre essa programação. E aí eu aproveito para esclarecer o que é direito conexo, né? É até uma expressão que às vezes eu em contratos que eu reviso, que chegam até mim, eu vejo que tem essa expressão lá, o roteirista cedendo direitos conexos. Isso não tem a ver exatamente não tem a ver com o roteirista, né? O direito conexo ao de autor é um direito vizinho ao de autor. Ele surgiu século XX, já muito depois do direito de autor, em reconhecimento, né, à contribuição que os artistas, intérpretes, dão a uma determinada obra, né? Ou seja, músicos, atrizes, atores, ao interpretarem uma obra, ao executarem uma música, eles imprimem ali uma característica tão singular, né? E ao mesmo tempo tão importante, decisiva para a difusão dessa obra. É como se a gente, voltando aí para aquela coisa do direito moral que eu falei, no direito conexo é justamente isso, o reconhecimento de que ali naquela obra tem a projeção da personalidade
desse artista-intérprete ou deste músico, né? Então, em função disso, e aí tem um marco também, um tratado internacional, que é a Convenção de Roma, que veio disciplinar o que é o direito conexo ao de autor, né, em reconhecimento a esses artistas intérpretes, músicos, bailarinos, etc., ou qualquer pessoa que interprete, que declame, que recite, né, um texto. Então, veio para proteger esses talentos criativos, tá? Mas não só. Na construção aí desse direito, né, da doutrina que justifica esse direito, também se convencionou atribuir direito conexo às empresas de radiodifusão, de televisão e de rádio, sobre os programas, sobre os programas, né, que elas emitem, e também aos produtores fonográficos, sobre as músicas que eles gravam. Não é muito tecnicamente, não me soa bem dizer isso, mas assim, o produtor fonográfico é aquele que tem a iniciativa econômica, tá, de produzir um fonograma, de gravar uma música. Então é ele que vai contratar os músicos, ele que vai pedir autorização de uso da obra para o autor, ele que vai regimentar tudo isso, pagar por isso, e ele é o produtor fonográfico. Com isso, ele tem direitos conexos sobre este fonograma. Então, em síntese, é isso. Eu espero ter sido clara, porque foi muita informação, assim, de uma vez só. Não, foi clara, sim. Mas voltando um pouquinho naquela sua listinha de mandamentos, né? Você citou um aspecto que me chamou a atenção, que é a questão da biografia, que eu acho que é sempre uma coisa que surge muito também em dúvidas, e as pessoas pensam muito sobre isso, né? É verdade. Sobre a obra Sim. citar personagens da vida real. Aí, a partir daí, eu fiquei me perguntando, e acho que isso é uma coisa importante para quem é roteirista, aspirante a roteirista, se é preciso pedir essa autorização para filmar uma biografia, para fazer um documentário sobre uma personalidade pública. Perfeito. Bom, em 2015, né, o STF, ele pacificou, ele trouxe julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, e a partir daí ficou eximindo a necessidade de anuência, de autorização, tá, para se fazer qualquer tipo de biografia ou cinebiografia. Essa foi uma ação, o autor dessa ação foi a Associação dos Editores Nacionais do Livro. Isso foi um pouco naquela época que teve aquela questão com Roberto Carlos, a retirada dos livros dele, de circulação, etc. Então, justamente, o que estava em xeque ali no julgamento dessa ADIM, né? A liberdade de expressão, artística, no caso, versus a intimidade, a imagem, né, dessas pessoas, dessas personalidades. Tá? Até se a gente lê o julgado, a gente vai ver que tem a ponderação, o reconhecimento desses dois valores, são bens jurídicos caros, protegidos constitucionalmente, e o resultado disso é que o STF, por unanimidade, inclusive, seguiu ali o voto da relatora e expediu, né, esse comando. Não é preciso que haja autorização prévia, mas, né, qualquer pessoa continua tendo o direito de reivindicar, de reclamar, né, caso tenha, na sua subjetividade, ele tenha sofrido algum dano à sua honra, à sua intimidade, à sua privacidade. Então, é algo assim extremamente delicado, não é? Porque, de um lado, você não precisa mais ter a autorização, e ficou muito bem expresso aí a repulsa a qualquer tipo de censura, a castração da liberdade de expressão,
Mas, ao mesmo tempo, não é possível também abusar, cometer abusos, né? E invadir a esfera de direitos de terceiros. Então, é bastante delicado. A gente tem estou aqui buscando situações recentes. Acho que o filme da Hebe, né? O filho dela depois veio a público e reclamou um pouco não virou, até onde eu sei, isso não virou uma ação judicial. Não sei também se essas coisas correm em segredo de justiça, enfim. Mas o fato que está aí disponível para todo mundo ver no Google é que ele fez algumas pontuações em relação à história que foi contada, né? Então ele veio reclamar, exemplo, de que ela não via a mãe no filme, o coisque que ela segurava antes de entrar em cena. Eu assisti o filme, mas não lembro exatamente agora da cena em si. As brigas que ela tinha com o marido, a própria relação dela com o filho. Então, assim, ele tem legitimidade para fazer uma reclamação. Na medida em que ele também vem a público e tem esse espaço em diversos veículos para expressar a sua opinião, de alguma forma ele está também exercendo ali um direito de resposta, talvez, né? Uhum. Porque essas reclamações, elas podem... Qual é a gravidade disso? Depende. Mas a lei assegura esse direito de que esses abusos podem ser reivindicados, tá? E isso pode ensejar retirada de circulação da obra, um pedido de retificação da obra, que é muito difícil de implementar, né? Indenização por danos morais, por exemplo. E, assim, o último caso, melhor falando, num caso mais extremo, a responsabilização penal, que é justamente quando a gente entra aí na esfera dos crimes contra a honra. Calúnia, difamação, injúria, né? A gente conhece esses termos. A calúnia é quando é o mais grave, é quando você acusa alguém sem provas de que aquela pessoa cometeu um crime. O que é o crime? É algo que recebe esse status, né? É um tipo penal que está previsto no nosso ordenamento jurídico. Então, isso é o que está ali tipificado como crime. Então, se você acusa alguém de algum crime, você pode ser processado, e você não tem provas, você pode ser processado por calúnia. Né? A difamação é mais leve. É quando você acusa alguém de ter cometido um fato desonroso. Não é crime, mas é algo também muito grave. E a injúria é mais leve, é quando você chama alguém, é quando você insulta alguém, né? São os xingamentos, os insultos, quando você quer depreciar a imagem daquela pessoa através disso. Então, esses são os crimes contra a honra. Certo. Só uma coisa, Verônica, eu peço só para você ter cuidado com o outro fone, para ele não bater, tá? Desculpa. Não, tranquilo. A gente está começando a chegar em 1 hora de live, e aí eu vou começar desse roteiro aqui de perguntas, a me encaminhar para o final, e aí, de repente, como eu não sei se estão tendo perguntas do público, de repente, depois que eu terminar aqui algumas perguntas, Genilson podia abrir só o áudio dele, e se tiver alguma pergunta, ele faz por áudio aqui na nossa conversa. Mas tem uma coisa que eu queria saber, é que a série Assédio, né, da Globo, que foi lançada em 2018, né, é um produto original Globoplay, e aí ela diz que ela é livremente inspirada no livro A Clínica, A Farsa e os Crimes de Roger Abdelmaci, né? E aí na série a roteirista ela optou por usar nomes diferentes do que é das pessoas da vida real. Esse é um expediente, é um recurso comum adotado em obras livremente inspiradas? É uma recomendação, né? Junto, por exemplo, à fusão de personagens da vida real, né? Quando a gente está falando aí de obras que são baseadas em fatos reais,
em biografias, a gente está falando não só daquele protagonista, daquele personagem principal, né, que tem todos ali os seus direitos, assim como qualquer coadjuvante, né, qualquer pessoa que seja ali retratada da vida real também pode não ser exatamente o protagonista. Então, essas são algumas recomendações, né, de fusão dos personagens, de troca de nome, né? São expedientes, sim, que são usados, né? A gente tem aí diversas formas de fazer alusão a uma obra originária, né? Uma obra pré-existente enfim, que inspira ali, que de alguma forma aquela obra audiovisual bebe daquela fonte. Então, até assim em algumas aulas de roteiro, de técnica, né, de escrita, e alguns livros, você tem lá uma espécie de descrição, baseado de indicação de quando você deve usar, né? Ok, mas assim, legalmente falando, em termos legais, a gente não tem essa régua numa lei, num decreto que nos dê essa medida, né? Então, é preciso ter, na verdade, esse livremente inspirada, ele está dando conta de dizer o seguinte, bebi dessa fonte, mas não exatamente, tem muita ficção aqui também, os personagens são outros. A minha recomendação, ela é muito conservadora nesse sentido, tá? É de buscar. Claro que eu sempre tomo contato com o projeto, com a sinopse, com o roteiro, seja for o caso, mas assim, é sempre recomendável obter a autorização dessa obra pré-existente. Esse exemplo que você falou, ele é muito interessante, porque ele traz aí uma miríade de coisas, né? É um livro, existe o livro que conta a história do personagem principal. Se eu não me engano, foi no momento em que esses crimes ele já estava respondendo a processos. Não sei exatamente se já havia uma condenação, mas já havia uma base de provas muito, muito contundente, com um relato de muitas mulheres, né? Então, o livro ele pôs isso a nu. Houve um documentário também da Bárbara Paz, retratando, trazendo essas mulheres que tiveram a coragem de fazer essa denúncia. E eu considero, eu avalio, e digo isso, dou a minha opinião pessoal, porque isso está por trás da decisão do STF que considerou que não é mais exigível, né, a autorização, a anuência dos biografados, é o fato de que essa obra, ela dá voz, ela tem uma repercussão social, né, muito forte, na medida em que ela traz um problema talvez muito mais comum do que a gente imagine, né? As mulheres que concordaram em dar os seus relatos, tudo isso começou de forma muito tímida, havia um sentimento de vergonha, de culpa, e de que eles não vão acreditar, ninguém vai acreditar em mim, porque se tratava de alguém muito poderoso. Então, olha a repercussão que uma obra dessa tem, olha como ela é necessária, né? Como é importante que isso tenha ganhado aí uma difusão através da Globoplay, inclusive, e que a gente possa, no dia a dia, né, falar sobre isso, falar desse assunto. Sim. Mas eu respondi a sua pergunta? Respondeu. Não, foi ótimo. Perfeito. Genilson, se você quiser fazer alguma pergunta de quem está assistindo, pode falar, pode abrir o áudio e falar que a gente está escutando. Boa tarde, pessoal. O Genilson falando aqui. A gente tem a pergunta aqui no chat, eu vou ler para você. Só um minutinho. É do Ian Perlundieri, não sei se pronunciei certo. Ao fazer um roteiro audiovisual baseado em um livro biográfico, como devemos proceder? Negociar com o autor, com a figura retratada, com os dois? E se o autor e a figura retratada já estiverem mortos,
Deve-se priorizar os filhos da figura retratada ou os filhos do autor? Você precisa Pronto, obrigada. repetir a Ótima. pergunta, né? Sim, repita. Pronto. Ele quer saber se, ao fazer um roteiro audiovisual baseado em um livro biográfico, né, como é que o roteirista deve proceder? Ele deve negociar com o autor, né, da obra que retrata alguém, ou com a figura retratada, ou com as duas pessoas, né, quem retratou e a pessoa retratada. Num caso de ambos estarem vivos, e no caso de ambos estarem mortos, né, como é que deveria acontecer essa negociação? Deveria ser com a figura, com os filhos da figura retratada ou com os filhos do autor da obra? Perfeito. Bom, ele vai precisar, sim, negociar com os titulares aí de direitos sobre a obra, tá? Sobre a biografia. Ele vai ter que identificar se é diretamente com o autor ou se isso já foi transferido para uma editora. Se o autor é falecido, os herdeiros, né, eles respondem por essa autorização, tá? E em relação à figura retratada, a gente viu aqui a autorização, a anuência, ela não é mais exigível, mas é recomendável, né, que exista, sim, essa aproximação, tá, no sentido de dar ciência e pedir a anuência, pedir a colaboração do próprio retratado ou da família, tá, em relação à produção, ao desenvolvimento desse roteiro e da produção audiovisual. Então, seria a minha recomendação para os dois. Na verdade, assim, com o autor do livro, com a editora ou a editora que é responsável pelo livro, é necessário. Em relação ao biografado, embora a gente tenha esse comando aí do STF, eu, como advogada, eu recomendo que haja essa aproximação, se isso for possível. E se não for possível, é o que eu também devo dizer aqui, é uma questão de mensuração de riscos, né? Até onde aquela produtora, aquele roteirista está disposto a arcar com as consequências, não é, desta produção. Então, é sempre isso, e o advogado é justamente essa figura que vai conseguir fazer, junto com o seu cliente, essa mensuração de riscos, identificando, né, qual a gravidade. E isso é o caso concreto, ali com o argumento, com a sinopse, com a história, com o contexto, né, entender quem são as pessoas envolvidas, entender se aquela obra vai trazer à tona justamente alguma revelação e vai envolver o nome de alguém com algum crime que ainda não está, que não existem provas ainda, que é só uma suspeita, entender se aquela pessoa retratada, se ela já deu entrada em outros processos relacionados à sua reputação, à sua honra, enfim, é todo um contexto, né, que deve ser analisado. Certo. Voltando aqui para o meu roteiro, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Eu te provoquei aqui pedindo que você comentasse alguns casos, né, que ilustrasse. A gente falou de assédio, falou de outras coisas. Mas eu acho que você certamente tem casos que você considera bastante ilustrativos, né, dessas questões. Você poderia trazer, né, exemplos que fossem bacanas para quem está assistindo, pensar e comentar um pouquinho isso para a gente? Sim, a gente tem um caso que teve muita repercussão, né, que foi o do Agnaldo Silva, né, em relação àquela novela O Sétimo Guardião, que foi ao ar. Inclusive, ela foi ao ar, o processo correndo na justiça, se eu não estou enganada.
E o Aguinaldo ali, ele recebeu, foram duas reclamações, assim, de fontes distintas, né? Teve o aluno do curso de roteiro, que veio a público para dizer que tanto a sinopse da série como da novela, né, como o primeiro episódio tinha sido escrito por ele ou pelos alunos, aí já não me recordo do detalhe, mas ele fez essa acusação e veio reivindicar créditos e não sei ao certo uma indenização, provavelmente também. Mas ele também, ele foi uma outra pessoa, autora de um livro, também veio a público para reivindicar, né, que aquela novela estava sendo, ela entrou com um processo para reivindicar que aquela novela era baseada, era uma adaptação da obra dela. Então, são duas situações. Aí você pode pensar, mas não é contraditório? Não, não é contraditório. Por quê? Você tem uma obra literária, né? E para que ela seja adaptada para o audiovisual, ela vai passar também por um processo aí de escrita, claro. Então, esse roteirista, ele tem direitos autorais sobre essa adaptação. São duas coisas distintas. E esse foi um caso com alguma complexidade, né? Porque teve uma história que o autor, o Aguinaldo, me parece, com os alunos, devolvendo o que eles tinham inscrito, o valor que eles tinham pago, né, para participar do curso. E, naquele momento também, em troca disso, eles tiveram que assinar um contrato de cessão de direitos. Então, foram várias circunstâncias. O que eu estou falando aqui é de caráter público, está aí no Google. Eu não tive acesso aos autos do processo, então não estou fazendo aqui exatamente um juízo de valor. A gente está usando muito mais aqui esse exemplo para fins didáticos, né? Para fazer a ilustração, né? Enfim, das consequências, né? Do que efetivamente está acontecendo quando há essa violação aí de direitos autorais. E o fato da gente estar lidando aí com um autor profissional com uma reputação incrível em termos de currículo, de portfólio, né, de novelas e tudo mais, de audiência, né, isso significa audiência, o fato da gente estar lidando, contrapondo ele com os alunos, ou seja, gente que está ingressando no mercado de trabalho, começando a aprender o ofício de roteirista, o fato de haver aí essa discrepância não garante ao autor a prova, né, da autoria. Então, realmente, é um caso assim, bastante delicado para ser analisado aí no detalhe, né? E aí isso me faz lembrar também o Aguinaldo Silva, agora já no polo ativo aí de um outro processo judicial. Ele processou o Pânico, o programa, e não foi só a Band, né, a televisão, mas ele também processou as pessoas envolvidas. Acredito que o produtor e roteirista, aí no detalhe também seria preciso verificar. Mas o fato é que ele processou pelo uso da imagem dele. Foi criado um quadro humorístico em que o nome do personagem era Aguinaldo Senta, e aí fazia referências à pessoa dele, enfim. Então ele entrou com o processo e eu acompanhei, vi aqui alguns julgados. Em primeira instância ele ganhou, né? Ele teve êxito, e em segunda instância também, até com o valor de indenização mais alto, e depois não acompanhei, não sei se teve recurso, como foi que finalizou isso. Mas são situações que estão aí, que vieram, né, a público, que a gente conhece, que exemplificam bem, né, essa questão, a delicadeza, né, desses direitos imateriais que eu procurei aqui mostrar para vocês. Que mais?
Verônica, Sim. deixa eu te falar. Eu queria, assim, já começar a gente a fazer esse encerramento. Assim, é muito maravilhoso te escutar falando. Desde aquele momento que a gente teve aquela conversa antes da live, agora são coisas, como a gente estava falando aqui antes de começar, né? Carmen até falou também, é muito importante para quem é artista pensar e ficar bastante ligado. Mas eu queria que, para encerrar, você não vou fazer uma pergunta, eu queria que você falasse assim, conselhos, recomendações que você daria para roteiristas e aspirantes a roteiristas que nos acompanham agora nessa live. Perfeito. Bom, negociem, sabe? Não tenham constrangimento de negociar, de precificar. Eu ouvi um relato recente de um roteirista, Tiago, esqueci o nome dele agora, e ele é um dos membros fundadores da ABRA, que é uma associação brasileira de autores roteiristas, né? E ele falando que o quanto é surpreendente essa queixa, né, dos roteiristas que se queixam de que já estão desenvolvendo o trabalho há alguns meses, que não foi formalizado nenhum tipo de contrato, que a relação está de boca e que não teve um acordo, que eles toparam fazer sem uma remuneração, né, para ter a oportunidade de iniciar e de mostrar o seu trabalho. Mas mesmo nesses casos em que você aceita uma condição desse gênero, em que você não está recebendo imediatamente, tem formas, tem modelagens dessa relação, tá? que podem ser documentadas num contrato em que fica especificado ali que você não está recebendo agora, mas que você vai ter direito assim que tiver sei lá, quando for captado, houver a captação de recursos, você vai ser remunerado em X, ou você vai ter uma pequena participação na receita da obra, na eventual receita da obra, né? Então, assim, é muito importante documentar essa relação, firmar um contrato desde o início, não deixem para depois, negociem. E nessa negociação, é super importante entender o que é decodificar o contrato. Então, não ter vergonha de perguntar. Às vezes, os contratos vêm com muitos termos em inglês, né? A gente está numa indústria que utiliza muito esse jargão. Eu reluto até o último momento. Eu prezo para que a gente tenha as expressões no idioma e que isso seja e que a gente possa enfim, ter clareza do que a gente está falando, mas não tenham vergonha de perguntar, né? De negociar. Não assinem contrato, reservem um tempo para fazer essa leitura do contrato, não aceitem pressão, sabe? Tem que assinar agora, tem que assinar até a noite, tem que ter um tempo de reflexão, de análise. O site da Abra vai trazer algumas referências interessantes relacionadas à precificação, tá? Eles têm uma espécie de tabela com piso. Claro que aquilo ali é uma referência, é como a tabela da OAB também, né? Que nos dá uma referência e vai depender muito daquilo que eu falei antes. Quem é você, qual é o seu amadurecimento profissional, como em toda profissão, na verdade, né? Mas esse site, essa associação oferece isso, e assim como ela vai trazer também alguns referenciais sobre crédito. Crédito é algo que deve ser pactuado antes, né? É preciso os roteiristas compreenderem que em determinadas circunstâncias, principalmente produção de série, as obras são co-criadas, você tem uma sala de roteiro, você tem a convivência entre diversos profissionais, muita coisa pode acontecer no meio do caminho, né? E como é que fica o crédito ao final disso tudo? Então, existe aí uma recomendação, uma prática de mercado, não é uma questão exatamente legal, né? Prescrita em lei, mas tem uma prática de mercado de determinar que se o roteirista, para ter o crédito de roteirista, ele deve ter escrito pelo menos 1/3 daquele material.
Abaixo, se foi menos de um terço, ele vai ter o crédito de colaboração de roteiro. Isso pode ser pactuado antes, né? E aí, a reboque dessa minha recomendação, é muito importante os roteiristas procurarem os seus pares, assim, no sentido das práticas associativas, né? Existe no meu estado alguma associação? O que é essa ABRA? Começa a observar o que ela está divulgando, participa dos fóruns, das discussões. É muito importante, né? Ir formando essas associações. E eu diria até assim, se a gente pegar a indústria cultural, o exemplo historicamente, né, as indústrias culturais, se a gente pegar o exemplo da música, que tem uma organização muito interessante, pelo menos ali do ponto de vista da execução pública de música, né? Aqui eu estou falando do ECAD, que centraliza a arrecadação e distribuição de direito de execução pública. O ECAD é formado por várias associações, e isso, gente, é uma prática do século XIX, começou na França. A primeira associação foi criada lá, e isso teve um papel decisivo na formatação aí das legislações, na conquista de direitos, na defesa de determinadas práticas de mercado. Então, isso é bem, bem importante. Eu citei a ABRA porque vem sendo aí uma associação com uma presença aí nos fóruns, né, nos eventos. Tem um site que pode ser que existam outras, eu não tenho conhecimento. E além da ABRA, tem a GEDAR também, que é muito interessante tomar conhecimento, porque eles estão fazendo, a razão de ser deles é um pouco diferente da ABRA, né? Eles estão estruturando a gestão coletiva de direitos autorais de comunicação ao público, que dar conta de arrecadar e distribuir, tá? O direito autoral para o roteirista e para o diretor sempre que a obra é exibida. Em salas de cinema, com certeza, não sei como é que está a regulamentação disso para as plataformas e as outras janelas. Mas essa é uma prática de outros países, e aí profissionais de outros países vêm pressionando o Brasil para poder conseguir organizar isso, né? Essa arrecadação e distribuição de direitos, que é nada mais, nada menos do que reservar um percentual da bilheteria do ticket para que o autor, o roteirista e o diretor sejam remunerados pelo êxito do filme. Nada mais justo, né? Uhum. Verônica, eu queria te agradecer muito pela sua fala, que foi muito esclarecedora e com certeza vai iluminar muito os caminhos de quem quer ser roteirista ou já é. A dica que eu dou para quem está assistindo e é roteirista ou se interessa por narrativas seriadas é que siga no Instagram a página do Estação do Drama, porque vamos ter cursos, labséries, muitas atividades que podem interessar vocês. E antes de encerrar, eu vou chamar a Ivanise, porque eu acho que ela tem um recado para dar para vocês, mas deixo aqui o meu agradecimento para a Verônica. Puxa, sim, diga. Eu queria agradecer também, eu não tive a oportunidade de me apresentar devidamente, fazer os agradecimentos no início, peço desculpas pelo problema técnico aqui, não foi uma coisa só aqui da minha casa, envolveu, parece, pelo menos aqui o prédio, a rua, talvez. Eu peço desculpas por isso e agradeço muito essa janela da Facom estar presente aqui nesse encontro virtual, uma instituição a quem eu devo muito a minha formação. Usina do Drama, Estação do Drama, professora Carmen, Genilson, você, todas as pessoas aí que trabalharam nos bastidores dessa live, desse encontro. Muito obrigada. Obrigada a você. Estou só esperando a Ivanise aparecer para ver se ela... Pronto. Então, passo a palavra para você, Ivanise. Obrigada. Obrigada a você, Noy. Obrigada, Verônica, pelo bate-papo, pela conversa, foi ótima e me fez, né, realmente ficar aqui pensando que faz todo sentido com o título da roda de conversa, né, porque
nossa, são tantos detalhes que o produtor audiovisual precisa se atentar e que muitas vezes a gente, né, não sabe e está ali muito envolvido no processo criativo realmente ou, né, não tem o conhecimento necessário ou o tempo para estudar tudo isso. Então, eu acho que o que fica de dica, digamos, dessa roda de conversa de hoje esteja bem assessorado, né? Então, caso não domine todas essas, né, esses trâmites e tudo mais, que tenha uma boa, né, assessoria jurídica, né? Enquanto isso é importante realmente. Então, deixar aqui meu agradecimento, tenho certeza que vai ajudar bastante muita gente que está aí pensando, principalmente os novos roteiristas que estão aí fervilhando de ideias e criando conteúdos maravilhosos, para que fiquem atentos que ainda tem esse passo a mais ainda a ser trilhado, né? E deixar aqui o meu convite, então, para quem está acompanhando a nossa roda de hoje, que falou sobre as questões jurídicas do audiovisual, de roteiros, que semana que vem, na quarta-feira, dia 19, às 18h30, a gente vai ter uma roda de conversa para falar sobre os espetáculos culturais nesse contexto de pandemia. Então, como que a gente pensa esses momentos, né, que envolviam estar junto, estar num espaço, né, e uma aglomeração, digamos assim, né, e como os produtores culturais e aí quem trabalha com arte, enfim, com os shows, com espetáculos, estão aí pensando, né, esse novo cenário que a gente está vivendo. Então, fica aí o convite para a próxima roda de conversa do Em Casa com a Facom, né? Agradeço aí quem participou, esteve com a gente aqui essa tarde, né? Lembrando que a gravação fica, né, no canal do YouTube da Facom, para quem quiser também assistir e compartilhar com os colegas, com os amigos, em outro momento. Mais uma vez, muito obrigada às nossas duas participantes de hoje e um abraço, boa tarde. Tchau.